Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, meu amigo Antônio de Pádua Figueiredo. Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas. Estamos de volta com a Economia é Fácil, versão reduzida, comentando o destaque do noticiário econômico do dia. Convidamos aí nossos amigos a seguir nos acompanhando até o final. E aqueles que gostarem, apertar o curtir, o botão like na nossa live do Facebook ou depois no canal do YouTube, se você estiver assistindo o vídeo depois no nosso canal. É com você, Antônio. Queda brusca no preço do petróleo derrete as bolsas globais. Por favor, Almir. Antônio, ontem foi um dia daqueles no mercado financeiro nacional e internacional. Não tem como não comentar a queda nas bolsas e a queda no preço do petróleo, apesar de noticiário econômico estar repleto de outras notícias, inclusive muitas ligadas a essa, como a repercussão do resultado na bolsa, as falas do ministro da Economia, Paulo Guedes, a fala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é parceiro do governo Jair Bolsonaro na aprovação das reformas neoliberais, mas já anda há muitos dias destoando em vários pontos na forma de condução da política econômica. Mas, para a gente entrar nessas outras notícias, que a gente vai tratar nos próximos dias, muito provavelmente, porque elas ainda ou vão se continuar no tempo, ou vão ter ainda algumas outras repercussões, nós temos que falar da notícia da queda brusca no preço do petróleo, que serviu como um tiro de misericórdia nas bolsas globais. Aqui no Brasil, as ações da Petrobras despencaram e puxaram a Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, ao maior recuo em 22 anos. Tá? Vamos lá. Foi um dia de pânico, gente, no mercado global. O dólar, meus amigos e minhas amigas, aproximou-se de R$ 4,80, mesmo um banco central, né, o BC, vendendo moeda das nossas reservas internacionais para tentar aumentar a oferta diante de uma demanda crescente. E aí, com isso, tentar não reduzir o preço, mas impedir a elevação do preço do dólar muito abruptamente no mesmo dia. A Bolsa de Valores brasileira, que atualmente é chamada de B3, né, porque ela reúne a Bolsa de Valores, que é a Bolsa de Ações, né, das empresas, a Bolsa de Mercadorias e também a Bolsa de Títulos. Então, hoje, a antiga Bovespa se chama B3. E a B3 ontem caiu 12%, chegando a ter os negócios interrompidos durante a manhã. O índice Ibovespa, que é o índice que só reúne as ações das empresas, né, fechou o dia com um recuo de 12,17%. E aí voltou à casa dos 86 mil pontos, retornando aos níveis de dezembro de 2018, antes de ter começado aquela ascensão da Bolsa, que vários do mercado financeiro estavam chamando de rally, ou inclusive chamando de rally Bolsonaro, porque estava ligado à vitória do Jair Bolsonaro e à promessa que seu governo iria encaminhar e conseguir aprovar as reformas neoliberais que o mercado financeiro tanto quer, tanto gosta e que tanto traz vantagens, principalmente para esse setor da economia. Essa foi a pior queda para um único dia desde dezembro de 1998, quando a Rússia declarou moratória. Muitos não lembram, porque ou nasceram depois, ou eram muito jovens, ou não acompanharam. Mas o Brasil viveu uma verdadeira crise em 98, com um rescaldo, né? Na época se chamava, inclusive, de efeito Orloff, por conta da crise lá na Rússia,
houve uma profunda crise econômica que impediu o governo russo de pagar suas dívidas públicas, e isso contaminou todo o mercado financeiro dos países emergentes e atingiu muito feio, né, o mercado financeiro brasileiro. Aqui, gente, no momento atual, o dólar comercial encerrou a segunda-feira vendido a R$ 4,726. Lembrando que o dólar, no mercado financeiro, ele é cotado de maneira centesimal, não os centavos em dezenas, como a gente transaciona no dia a dia. E a alta foi de uma alta de 1,97% apenas num único dia, né? Ou 0,091 centavos no maior valor nominal desde a criação do real. Pela manhã, a B3, né, a Bolsa de São Paulo, chegou a ter as negociações interrompidas por 30 minutos, porque a Ibovespa tinha caído mais de 10%. Esse é o chamado circuit break, que é um mecanismo acionado quando o índice cai mais de determinado nível. Então, abriu o mercado financeiro, abriu a Bolsa, 30 minutos depois, já tinha caído 10%. Aí tiveram que acionar e eles suspenderam todas as transações da B3 por 30 minutos para tentar segurar, né, para não cair ainda mais e conter o pânico. Os mercados de todo o planeta, nas últimas semanas, têm atravessado momentos de instabilidade por causa dos receios de uma recessão global provocados pelo coronavírus. E aí é bem verdade. Os receios de uma recessão global já haviam se manifestado ainda ano passado e mesmo no início de janeiro, antes de aparecer o surto de coronavírus. Tá? Essa é uma observação importante que os analistas do mercado financeiro e os economistas ligados ao mercado financeiro, na imprensa, não estão chamando atenção, não estão destacando. É como se a crise global tivesse começado apenas com o surto, que agora já virou praticamente uma pandemia de coronavírus. Então, o mercado enfrentou um dia de pânico, não só, gente, com os amplos sinais de instabilidade, de recessão mesmo global, mas porque apareceu uma disputa de preços de petróleo, em torno do petróleo, envolvendo a Arábia Saudita e a Rússia, que são os dois maiores produtores de petróleo do mundo. O aumento de produção num cenário de queda mundial da demanda por causa do coronavírus, uma recessão e também por conta de interrupção da produção em vários locais do mundo, está sendo adotado quarentenas, haveria, em consequência, como eu disse, uma queda da demanda. Essa queda da demanda fez a cotação do barril de petróleo iniciar o dia com uma queda de mais de 30%. Por volta das 18 horas, o barril do tipo Brent era vendido a $33,41, com queda de 26,2%. Essa foi a maior queda no preço internacional para um dia desde a Guerra do Golfo, em janeiro de 1991. Porque com o início da Guerra do Golfo, houve uma disparada do preço. Quando a Guerra do Golfo caiu, o preço caiu abruptamente. Nós estamos vivendo na prática o que alguns estão chamando de choque adverso, né? Um choque do preço do petróleo. Lembrando que em 1973 nós vivenciamos o primeiro choque do petróleo e depois em 1978, 79 vivenciamos um segundo choque do petróleo. Mas nesse caso o barril deu uma disparada. Ele dobrou na primeira vez e na segunda vez ele triplicou de uma hora para outra, gerando um impacto recessivo na economia mundial. Agora, nós também provavelmente vivenciaremos um impacto recessivo. Não porque o aumento do preço do petróleo, consequentemente, elevaria o preço dos combustíveis e da energia, mas porque vai retirar a receita dos países produtores. E os países produtores com menos receitas oriundos do petróleo, eles terão menos dinheiro para importar, para consumir. Com isso,
empurrando esse país para uma crise. Um dos reflexos da queda abrupta do petróleo foi que as ações da Petrobras, a maior empresa brasileira capitalizada na Bolsa, desabaram. Os papéis ordinários, são as ações com direito a voto em assembleia dos acionistas da companhia, fecharam o dia com uma queda de 29,68%. Os papéis preferenciais, os que dão preferência na distribuição de dividendos, mas não têm direito a voto, caíram 29,7%. Isso mostrando também uma das consequências da queda abrupta do preço do barril do petróleo, que é a desvalorização das empresas exploradoras de petróleo, porque elas vão aferir menos lucros, né? E o resultado, obviamente, é que elas vão repassar essa queda do lucro com menor distribuição de dividendos. O que são os dividendos? É o lucro dividido para os seus acionistas. Além do mais, serão empresas com menor capacidade de investimento, etc. Então, a Petrobras puxou para baixo, né, também toda a Bolsa de Valores, porque boa parte dos especuladores, dos investidores da Bolsa, de maneira geral, tem ações da Petrobras. Já nas bolsas mundiais, o estrago também foi grande. O índice Dow Jones, que é da Bolsa de Nova York, caiu mais de 8%, fechando o pregão em baixa de 7,79%. A queda foi recorde, de mais de 2.000 pontos. Ultrapassou o tombo da crise de 2008, quando fechou a 7,9%. Então, para vocês verem que ontem nós vivenciamos talvez uma crise muito similar àquela que se iniciou em 2008, com a quebra da Lehman Brothers e de vários bancos, né? E aí puxou o mercado financeiro e logo depois puxou também o mercado real, né? O setor produtivo da economia. As ações europeias terminaram uma mínima de 8 meses nesta segunda-feira. O índice FTSE Eurofish 300 caiu 7,59 a 1.324 pontos, enquanto o índice europeu Stoxx 600 perdeu 7,44, Londres caiu a 7,69, Frankfurt, o índice caiu 7,94, Paris caiu, né, perdeu 8,39, Milão passou para uma desvalorização de 1,17%, caiu menos, porque já vinha caindo nos dias anteriores, a região de Milão, no norte da Itália, que é um cinturão industrial italiano, e Milão é a grande cidade, capital financeira da Itália, está passando por uma bolsão de surto de coronavírus, com várias cidades e províncias, inclusive isoladas, né, em quarentena. Madrid, a bolsa caiu 7.708 pontos, uma queda de 7,96%, e Lisboa caiu mais, foi 8,66%. Só que, olha que é importante frisar, a equipe econômica do governo e a mídia brasileira estão justificando que a queda no mercado financeiro brasileiro, inclusive zerando os ganhos de um ano de alta na Bolsa. Então, em poucos dias, não só ontem, evidente, mas nas últimas uma semana, 2 semanas, se zerou todos os ganhos da Bolsa desde dezembro de 2018. Então, em poucos dias, tudo que os especuladores, os rentistas, os aplicadores da Bolsa tinham ganho, zeraram em poucos dias. É óbvio que, como eu estava dizendo, os analistas ligados ao mercado financeiro, que defendem a agenda do governo, a equipe econômica e boa parte da imprensa, que até faz polêmica e oposição ao governo em vários temas, mas blinda o governo no tema econômico, fizeram a correlação, fizeram
a justificativa que a queda está ligada à queda internacional. Mas a situação do Brasil, gente, muitos outros economistas com sabedoria, com muito conhecimento e usando ciência econômica, apontaram que a crise e a situação do mercado financeiro brasileiro foi agravada pela altíssima instabilidade interna com questão política e econômica. Então, ontem, o desastre que nós vimos na Bolsa de Valores, e eu mostrei aqui os vários índices das bolsas internacionais, na qual caiu até quase mais que 8 em algumas, mas nenhuma atingiu o percentual da Bolsa de São Paulo de uma queda de 12,17%. 12,17%. No mínimo, 1/3 a mais que as bolsas internacionais. Então, para frisar isso. E vejam, gente, já havia vários sinais de desaceleração da economia brasileira, já impactando. Os sinais da economia real eram flagrantes desde o ano passado, e era óbvio que o mercado financeiro brasileiro, que estava vivendo uma euforia pela agenda econômica do governo sendo aprovada, uma agenda que era muito cara ao mercado financeiro, em algum momento, esse mercado iria se dar conta do descasamento entre os dados reais da economia e a própria euforia deles. E eles foram de um extremo ao outro, da euforia ao total pânico. E o pior, o mercado financeiro, apesar de ainda defender o governo, inclusive apoiar os discursos estapafúrdios de que as reformas neoliberais precisam, inclusive, ser ampliadas e aceleradas, né, já começa a dar sinais, no mínimo, de dissensão, de racha. O próprio Rodrigo Maia já falou ontem, já vinha falando há alguns dias, que não basta as reformas, é preciso a equipe econômica fazer mais, inclusive fazendo críticas diretas ao Paulo Guedes, e há um racha dentro da própria equipe econômica, na qual o secretário do Tesouro Nacional, praticamente o número 2 do Ministério da Economia, o Monsueto de Almeida, pedir desculpa em público, dizer que está muito triste e que reconhecer que tem algo errado acontecendo na economia. A gente reafirma aqui que a fragilidade da economia brasileira, inclusive, é provocada pela política econômica. Por um lado, pelo arroxo, pelo congelamento dos gastos públicos, e por outro, pelas próprias reformas neoliberais que estão enfraquecendo os fundamentos estruturais da nossa economia e, com isso, diminuindo o poder de compra e a capacidade de demanda interna da economia. Não à toa, o mercado financeiro internacional já tinha visto isso há muitos meses, e há meses se registra uma fuga dos aplicadores internacionais. Toda a euforia do mercado financeiro nacional é feita por instituições nacionais, por aplicadores nacionais mesmo. Os estrangeiros já fugiram daqui. E agora essa fuga se amplifica e, pior, os aplicadores nacionais estão fugindo também agora do mercado brasileiro. Então, é preciso, no fundo, para resolver o problema brasileiro, suspender as reformas neoliberais e alterar os fundamentos da economia em curso nesse momento. Ao contrário, o governo que tenta vender uma imagem de falsa tranquilidade, mostrando que, no fundo, eles não têm plano para lidar com a profunda crise internacional, esse tsunami que está chegando no Brasil, um país fragilizado, uma praia frágil para receber um tsunami. Uma praia desguarnecida até mesmo para um vendaval, para uma onda muito alta, muito menos preparada para receber um tsunami. Tá bom, gente? Por hoje é só, Antônio. É com você aí no estudo. Pode responder uma pergunta do nosso ouvinte, Paulo de Aquino? Pois não, Antônio. Rapidinho, vamos lá. Bom dia, parabéns pela exposição. E a pergunta do Paulo de Aquino:
o valor dos combustíveis vão baixar nas bombas dos postos? A participação do Paulo de Aquino. Paulo, essa é uma pergunta importante, né? Ontem várias pessoas me perguntaram isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Mesmo que abaixasse, né, porque abaixou o preço do petróleo, seria bom para a gente? Seria bom porque nós teríamos condições de pagar um combustível mais barato, porque numa crise econômica, o preço dos ativos, o preço das mercadorias pode até abaixar. Mas os salários e os rendimentos das empresas abaixariam tanto que tanto os empresários quanto os trabalhadores consumidores não teriam poder de compra para demandar essas mesmas mercadorias e ativos. Então, é por isso que nos manuais de macroeconomia, nós aprendemos na faculdade que pior que uma inflação alta é uma deflação. E é isso que nós vamos vivenciar, muito provavelmente, nas próximas semanas e meses. Então, isso se o preço da queda do barril do petróleo acabasse chegando nos combustíveis. Nós sabemos que no Brasil existem 2 outros fatores que interferem nisso. Então, só para explicar. É um profundo oligopólio que controla meia dúzia de empresas que controlam a distribuição de combustível. Então, elas controlam o preço. Então, toda vez que o barril do petróleo abaixa, elas não repassam essa redução do custo ao preço final do seu consumidor. Estou nem falando do cartel dos postos de combustível, estou falando das distribuidoras, que é o pior segmento da cadeia que mais detém o poder de controle sobre o preço, tá bom? O outro fator é a equivocada política de preços da Petrobras, que repassa qualquer aumento do custo dela direto para o consumidor. A Petrobras é a principal exploradora de petróleo e também a principal importadora de combustível. E a Petrobras adotou uma política ainda mais equivocada, além do repasse automático, que é paralisar e mesmo vender refinarias e importar os derivados do petróleo. Isso para poder o quê? Estimular as suas competidoras a tentar vender aqui e entrar no mercado brasileiro. O resultado é que o Brasil explora petróleo, mas está vendendo esse petróleo cru e está comprando refinado. São muito mais caros e são cotados em dólar. Como o dólar está disparando, mesmo com a queda do barril do petróleo, o preço do óleo cru está muito mais caro, como também dos derivados. Então, sinto muito informar que o preço do combustível não vai diminuir para o consumidor. Muito pelo contrário. Então, sinto muito dizer que não vai acontecer. E se acontecesse, também não seria bom para o consumidor e para a consumidora. Tá bom, Antônio? Espero ter respondido o nosso amigo. E numa próxima oportunidade a gente volta a conversar, inclusive, sobre o impacto do aumento do barril do petróleo no dia a dia da população. Porque a queda, como eu disse, vai cair, inclusive, os royalties. Então, o Estado do Rio de Janeiro, os municípios do Rio de Janeiro, que recebem royalties, vão ter menos receitas. Com menos receitas, vai ter impacto nos serviços públicos, saúde, educação, vai penar aqui no Estado do Rio de Janeiro e em outras regiões produtoras de petróleo, fora que as empresas produtoras também não vão ter menos receitas e, com isso, vão ter menos capacidade de investimento e vão ter que acabar, talvez, até mesmo demitindo seus funcionários. Então, a indústria do petróleo vai sofrer muito aqui no Brasil. Antônio, é com você. Já parabenizei ontem através de mensagens no WhatsApp, mas de público, parabenizo aqui você e toda a equipe pela excelente transmissão ontem do ato do 9 de maio, né? 9 de março
em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que foi marcado Dia Internacional de Luta das Mulheres. Parabéns, muito legal, Almir. Obrigado, Antônio, por nos apoiar direto do estúdio, né? Cuidando aí das carrapetas, é muito importante, nos apoiando. E, é claro, como sempre, você é o nosso mestre, nossa referência no web jornalismo. Queria agradecer os ouvintes pela audiência, pedir, como sempre, a eles apertar o like, curtir. Se você tiver assistido a transmissão de ontem, vai lá dar o like, fortalecer o projeto da Web Rádio Censura Livre, compartilha, comenta também, que é bom, nos ajuda. E, é claro, essa live agora a gente vai encerrar, depois a gente sobe esse vídeo para o canal do YouTube, tanto da Web Rádio Censura Livre quanto do Economia é Fácil. A gente pede, inclusive, para os nossos ouvintes se inscreverem nos canais. Temos esses 2 canais à disposição, aperte o sininho para receber a notificação. A live se encerra, mas o programa Boletim Censura Livre continua no ar até mais ou menos depois das 10 horas, e aí vocês podem acompanhar pelo site www.crwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online, como Radiosnet, e o nosso exclusivo que vocês podem baixar lá na Play Store. Antônio, é com você no estúdio. Um abraço, Almir. Abração, Antônio. Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas ouvintes. E até a próxima participação. Tchau, tchau. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir César Filho.